Minha filha olhou para mim e disse que a casinha de madeira era mais do que eu merecia. Ela acabava de herdar R$ 1 milhão e a casa principal, tudo que meu marido construiu em 40 anos de trabalho. Eu não chorei, não implorei. Apenas peguei as chaves da casinha esquecida no fim da estrada e saí daquele cartório com a coluna ereta. O que ela não sabia é que, ao me expulsar da própria história da família, ela estava me entregando exatamente o que eu precisava para destruir a mentira que sustentava toda aquela herança. Às vezes, o lixo que jogam em você é feito de ouro, e eu estava prestes a provar isso. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Esther, tenho 63 anos. E durante 42 deles, fui esposa de Arnaldo Silva, um homem que construiu uma pequena fortuna no ramo de materiais de construção aqui em Curitiba. Não fomos ricos de revista, mas vivemos bem. Casa própria, carro na garagem, uma vida digna. Criei nossa filha, Luana, com todo o amor que uma mãe pode dar. Cuidei da casa, da família, do casamento. Fui presente, fui fiel, fui tudo o que me pediram para ser. Arnaldo morreu há 3 meses. Infarto fulminante. Nem deu tempo de se despedir. Ele saiu para trabalhar numa segunda-feira de manhã e voltou num caixão na quarta-feira à tarde. A dor foi devastadora. Perdi o chão, perdi o ar, perdi o sentido das coisas. Mas pensei que, ao menos, ainda tinha minha filha. Luana sempre foi próxima do pai. Ela herdou o gênio firme dele, a teimosia, aquele jeito seco de tratar as coisas. Comigo, ela era diferente, mais distante, como se eu fosse uma obrigação, não uma escolha, mas eu aceitava. Mães aceitam muita coisa, não aceitam? Depois do enterro, ela assumiu tudo. Disse que ia cuidar da papelada, que eu não precisava me preocupar, que ela resolvia. Eu deixei. Estava cansada demais para brigar, cansada demais para desconfiar, até o dia em que o advogado ligou. Dona Esther, a senhora precisa comparecer ao cartório amanhã às 10 horas. É a leitura do testamento. Testamento. Arnaldo nunca tinha me falado de testamento. Achei estranho, mas não comentei nada. Vesti minha roupa preta, a mesma que usei no velório, e fui. O cartório ficava no centro de Curitiba, numa rua antiga, cheia de prédios cinzentos e fachadas desbotadas. O céu estava nublado, como sempre está nessa cidade no inverno. Fazia frio, aquele frio que entra pelos ossos e não sai. Quando cheguei, Luana já estava lá, sentada de pernas cruzadas, mexendo no celular. Ela me viu e acenou com a cabeça, sem sorriso, sem abraço. Oi, mãe. Oi, filha. Sentei ao lado dela. O silêncio entre nós era pesado. Sempre foi. O advogado entrou, um homem baixo, de óculos redondos e pasta de couro surrada. Ele nos cumprimentou com aquela educação protocolar de quem está acostumado a lidar com luto e dinheiro ao mesmo tempo. Bom dia, senhoras. Vamos começar. Ele abriu a pasta, tirou um documento grampeado e começou a ler. Voz monótona. Palavras técnicas, cláusulas, parágrafos, artigos. Mas eu entendi cada palavra. Arnaldo deixou tudo para Luana. A casa onde morávamos, avaliada em R$ 800 mil. As economias, R$ 1 milhão aplicados em fundos, o carro, os móveis, tudo. Para mim, ele deixou uma propriedade rural de uso recreativo, localizada na zona rural de Colombo, município vizinho. Uma casinha de madeira, sem escritura definitiva, sem valor comercial significativo. Ouvi tudo em silêncio. Luana também. Quando o advogado terminou, ele tirou os óculos e olhou para mim. A senhora entendeu, dona Esther? Eu assenti. Sim, entendi. Luana se levantou, pegou a bolsa, olhou para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era pena, não era culpa, era alívio. Mãe, eu sei que isso deve ser difícil para a senhora, mas papai fez o que achou certo. Ele sempre disse que eu era a única que sabia lidar com dinheiro. A senhora sabe que não tem cabeça para essas coisas. Senti o sangue ferver, mas não reagi. Não ainda. E a casinha? Eu perguntei, com a voz mais calma que consegui. Onde fica exatamente? Luana deu de ombros. No meio do mato, mãe. É uma casa velha que o papai comprou há uns 20 anos e nunca mais usou. Acho que ele ia derrubar, mas deixou lá. É sua agora. Pelo menos a senhora tem um lugar para ficar. Pelo menos eu tenho um lugar para ficar.
como se eu fosse uma mendiga recebendo esmola da própria filha. Assinei os papéis, peguei as chaves da casinha. Saí do cartório sem olhar para trás. Luana não se despediu. Não perguntou se eu precisava de ajuda. Não ofereceu carona. Nada. Ela foi embora no carro do pai, agora dela, e me deixou sozinha na calçada. Passei a semana seguinte tentando processar o que tinha acontecido. Fiquei na casa. Ainda era minha casa, legalmente, até Luana fazer a transferência oficial. Mas já não me sentia mais em casa. Cada cômodo me lembrava que eu não era mais dona de nada. Luana apareceu alguns dias depois. Disse que precisava organizar as coisas. Trouxe caixas, começou a separar os pertences do pai. Não perguntou se eu queria guardar algo. Não me incluiu em nada. Eu a observava da cozinha, lavando louça, fingindo normalidade. Foi quando ouvi a conversa dela ao telefone. Não, não é nada, Marco. Só uma casinha velha que o papai deixou para ela, no meio do mato. Nem vale a pena ir ver. A gente ficou com o que importa. Marco era o namorado dela, um corretor de imóveis. Nem vale a pena ir ver. Aquilo me incomodou. Não sei por quê. Talvez porque pela primeira vez eu percebi que ninguém, nem Arnaldo, nem Luana, tinha me contado realmente o que era aquele lugar. Naquela noite, quando Luana saiu, fui até o escritório de Arnaldo. Ele guardava tudo ali. Documentos, recibos, anotações. Eu nunca mexia. Ele não gostava, mas agora ele não estava mais aqui para me proibir. Abri as gavetas, procurei e encontrei uma pasta verde escondida no fundo da última gaveta. Dentro, mapas, plantas, documentos antigos e uma certidão de compra e venda, datada de 2003. Arnaldo tinha comprado aquele terreno em Colombo por R$20 mil. Mas não era só um terreno. Era uma área de 12 hectares, rica em nascentes, com potencial hídrico comprovado e, segundo uma anotação dele, a lápis na margem do documento, em zona de expansão urbana prioritária. 12 hectares. Nascentes. Zona de expansão. Aquilo não era uma casinha velha. Era uma fortuna esperando para ser descoberta. E Luana não fazia ideia. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas. Não levei quase nada. Algumas roupas, os livros que Arnaldo me deu, uma foto nossa do casamento. Coloquei tudo numa mala velha e chamei um táxi. Luana apareceu na sala enquanto eu fechava a mala. A senhora já vai, mãe? Sim. Precisa de ajuda? Não. Ela ficou parada, sem saber o que dizer. Talvez esperasse que eu chorasse, que implorasse, que fizesse uma cena. Mas eu só peguei minha mala, as chaves da casinha e saí. O táxi me levou até Colombo. A estrada era de terra batida, cheia de buracos. A casinha ficava no fim de um caminho estreito, cercada de pinheiros e mato alto. A pintura estava descascada. O telhado, coberto de musgo. As janelas, embaçadas. Mas era minha. Abri a porta, cheiro de mofo, poeira acumulada. Móveis velhos cobertos com lençóis. Parecia abandonada há décadas. Mas quando olhei pela janela dos fundos, vi a clareira, as nascentes, o riacho cristalino que cortava o terreno, a mata nativa. O silêncio profundo, interrompido apenas pelo canto dos pássaros. Era lindo. E era meu. Pela primeira vez em meses, sorri. Nos dias seguintes, comecei a explorar a propriedade. 12 hectares são muita terra. Caminhei por cada canto. Vi as nascentes. Provei a água. Era pura, gelada, perfeita. Fui até a prefeitura de Colombo. Consultei o plano diretor. Confirmei. A área estava sendo reavaliada para expansão urbana. Dentro de 2, 3 anos, aquele terreno valeria milhões. Arnaldo sabia. Ele sempre soube. E deixou para mim. Mas por quê? Voltei para a casinha e encontrei algo que não tinha visto antes. Uma carta, dentro de uma caixa de sapatos embaixo da cama. Era de Arnaldo, escrita à mão, datada de 6 meses antes da morte dele. Esther, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Perdoe-me por não ter sido o marido que você merecia. Perdoe-me por ter sido fraco, por ter permitido que Luana te tratasse com desrespeito, por não ter te defendido quando deveria. Essa terra é sua. Não deixe ninguém tirar isso de você, nem ela. Use isso para recomeçar. Você sempre foi mais forte do que eu. Arnaldo. Segurei a carta com as mãos trêmulas. Chorei. Não de tristeza, de raiva, de alívio, de propósito. Arnaldo sabia que Luana ia me descartar e me deu a arma para revidar. Agora era só questão de tempo.
Morar naquela casinha de madeira era como voltar no tempo. Não tinha internet. O sinal do celular era fraco. A estrada de terra batida ficava intransitável quando chovia. Mas pela primeira vez em décadas, eu acordava sem o peso de agradar ninguém. As primeiras semanas foram difíceis. Tudo rangia. O assoalho, as portas, até a cama. À noite, ouvia os sons da mata, corujas, grilos, o vento balançando os pinheiros. Às vezes me sentia sozinha demais. Outras vezes, me sentia finalmente livre. Luana não ligou. Nenhuma vez. Eu também não liguei para ela. Comecei a arrumar a casa. Limpei a poeira acumulada. Lavei as janelas. Consertei o que pude consertar sozinha. Fui até a cidade comprar o básico. Comida, material de limpeza, algumas ferramentas. Gastei pouco. O dinheiro que tinha guardado, uma pequena economia que Arnaldo não sabia que eu tinha, precisava durar. Na terceira semana, conheci Dona Irene. Ela apareceu numa manhã de sábado, caminhando pela estrada com uma cesta de ovos. Era uma mulher de uns 70 anos, magra, de pele queimada pelo sol e sorriso largo. A senhora é a nova moradora da casinha do seu Arnaldo? Sou, respondi. Meu nome é Esther. Prazer, Esther. Eu sou a Irene. Moro ali na chácara do outro lado do riacho. Trouxe uns ovos de boas-vindas. Aceitei a cesta emocionada. Fazia tempo que alguém me tratava com gentileza sem esperar nada em troca. Convidei Dona Irene para entrar. Fizemos café. Conversamos. Ela me contou que morava ali há 50 anos, que conhecia a região como a palma da mão, que sabia de tudo e de todos. Essa terra aqui é bonita, viu? Mas seu Arnaldo nunca cuidou dela direito. Ele vinha de vez em quando, olhava, anotava umas coisas e ia embora. Anotava o quê? Perguntei curiosa. Não sei. Ele andava com um caderno, media as nascentes, conversava com uns homens de terno. Achei que ia construir alguma coisa, mas nunca construiu. Homens de terno, nascentes, anotações. Arnaldo estava planejando algo e deixou para mim sem explicar por quê. Passei os dias seguintes explorando cada canto do terreno. Segui o riacho até a nascente principal. A água era tão limpa que dava para ver o fundo. Havia peixes pequenos, pedras cobertas de musgo, libélulas azuis dançando sobre a superfície. Sentei numa pedra grande e fiquei ali, só olhando, pensando. Pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. Mas a paz nunca dura muito. Um mês depois de me mudar, recebi uma ligação de Luana. Mãe. Oi, Luana. Como a senhora tá? Bem. Silêncio. A casa tá boa? Tá. Mais silêncio. Olha, mãe, eu tô ligando porque preciso que a senhora assine uns papéis. Senti o estômago apertar. Que papéis? É sobre a inventário. Tem que regularizar tudo certinho. O advogado pediu. A senhora pode vir aqui em Curitiba na semana que vem? Que dia? Terça-feira, às 14h, no escritório dele. Tá bom? Mãe? Sim? A senhora tá bem mesmo? Tipo, conseguindo se virar aí sozinha? Quase ri. Quase. Tô sim, Luana. Não se preocupe. Desliguei antes que ela dissesse mais alguma coisa. Na terça-feira, peguei o ônibus até Curitiba. Fazia frio. O céu estava cinza, carregado de nuvens baixas. Cheguei no escritório do advogado 5 minutos adiantada. Luana já estava lá. Mas não estava sozinha. Marco, o namorado dela, estava sentado ao lado. Um homem alto, de cabelo gel, terno azul marinho, sorriso de vendedor. Ele se levantou quando me viu. Dona Esther, prazer. Sou o Marco. Apertei a mão dele, gelada e firme demais. Prazer? O advogado entrou e foi direto ao ponto. Os papéis eram realmente sobre o inventário. Nada de errado. Assinei onde me pediram. Tudo legal. Mas quando terminamos, Marco se inclinou para frente. Dona Esther, posso fazer uma pergunta? Pode. A senhora tá morando naquela casinha em Colombo, né? Tô. E como tá sendo? Deve ser difícil, imagino. Sem estrutura, longe de tudo. Tá bom, respondi, seca. Ele sorriu. Aquele sorriso que não chega nos olhos. A senhora já pensou em vender? O silêncio na sala ficou denso. Vender? Repeti devagar. Olha, eu trabalho com imóveis rurais. Conheço gente que compra terreno para lazer, sítio, essas coisas. Posso dar uma avaliada para a senhora sem compromisso. Quem sabe a gente consegue um dinheirinho bom. Aí a senhora aluga um apartamento aqui na cidade, fica mais perto da Luana. Luana não disse nada. Só olhava para mim, esperando. Respirei fundo. Não, obrigada. Eu gosto de lá.
Marco piscou surpreso. A senhora tem certeza? Porque tenho certeza. Levantei, peguei minha bolsa e saí. Ouvi Luana me chamar, mas não parei. No ônibus de volta, fiquei pensando. Marco não tinha feito aquela oferta por bondade. Ele queria alguma coisa. E Luana estava junto. O que significava que ela também queria. Cheguei em casa já escurecendo. A casinha estava fria. Acendi o fogão a lenha, fiz chá, sentei na cadeira de balanço que tinha encontrado no depósito. Precisava entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, voltei à prefeitura de Colombo. Dessa vez, pedi para falar com alguém do setor de planejamento urbano. Me atendeu um rapaz jovem, de óculos grossos e jeito prestativo. Pois não, dona? Eu queria saber sobre o plano de expansão urbana. Tem alguma área aqui em Colombo que está sendo reavaliada? Ele digitou no computador. Tem sim. A Zona Rural Leste está prevista para ser incorporada à área urbana nos próximos 2 anos. Por quê? Eu tenho um terreno lá. Queria saber se ele está incluído. Qual o endereço? Dei as coordenadas que estavam nos documentos de Arnaldo. O rapaz abriu um mapa digital. Ampliou. Conferiu. E então olhou para mim com uma expressão diferente. Esse terreno aqui? Sim. A senhora sabe que ele está em área de preservação de manancial, né? Manancial? É. Nascentes. Tem várias nascentes mapeadas aí. Isso valoriza muito. E com a expansão urbana, qualquer projeto imobiliário vai precisar de água. A senhora está sentada numa mina de ouro. Senti o coração acelerar. Quanto vale um terreno desses? Ele coçou a cabeça. Olha, não sou avaliador, mas na última licitação que teve aqui na região, um terreno com 1/3 do tamanho do seu foi arrematado por 3 milhões. 3 milhões. Agradeci e saí dali flutuando. Quando cheguei em casa, vi um carro parado em frente à porteira. Um sedã prata. Reconheci na hora. Era de Luana. Ela estava encostada no capô, mexendo no celular. Quando me viu, desligou e veio até mim. Mãe, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre essa casa. Sobre o terreno. O que tem? Ela suspirou, impaciente. Mãe, a senhora não entende. Esse lugar aqui não é seguro. A senhora está sozinha, longe de tudo. E se acontecer alguma coisa? E se a senhora passar mal? Ninguém vai saber. Eu tô bem, Luana. Agora tá. Mas e daqui a 1 mês? Daqui a 1 ano? A senhora tem 63 anos, mãe. Precisa de cuidados. Eu não preciso de nada. E essa conversa não é sobre mim, é? Ela travou. Do que a senhora tá falando? Do Marco, da oferta dele. Vocês querem que eu venda o terreno? Luana abriu a boca, fechou. Depois cruzou os braços. E qual o problema? A senhora ia ganhar dinheiro. Ia poder viver melhor. Não seria bom para todo mundo? Bom para quem, Luana? Para mim ou para você? Ela ficou vermelha. A senhora está sendo injusta. Injusta? Você ficou com 1 milhão de reais, a casa, o carro, tudo, e ainda quer a casinha velha que sobrou para mim? Não é isso, mãe. Então o que é? Silêncio. Ela respirou fundo. Tá bom? Quer saber? O Marco disse que esse terreno pode valer muito, que tem nascentes, que a prefeitura está planejando um loteamento. A gente podia vender juntas e dividir. Seria melhor para todo mundo. Dividir? Repeti devagar. Você quer dividir o que já é meu? O papai deixou esse terreno para a senhora porque ele achou que não valia nada, mãe. Se ele soubesse do valor real, teria deixado para mim. A máscara caiu. Ali estava, a verdade nua e crua. Olhei para minha filha e, pela primeira vez, não vi mais nada de Arnaldo nela. Só vi ganância. Sai da minha propriedade, Luana. Mãe, agora. Ela ficou parada, incrédula. A senhora tá me expulsando? Eu tô pedindo para você sair, antes que eu precise chamar alguém. Luana olhou para mim como se eu fosse uma estranha. Depois entrou no carro, bateu a porta e foi embora levantando poeira. Fiquei ali, sozinha na estrada, tremendo. Não de medo, de raiva, mas também de algo novo, poder. Naquela noite, sentei na varanda com a carta de Arnaldo nas mãos. Rele cada palavra. Essa terra é sua. Não deixe ninguém tirar isso de você. Nem ela, nem ela. Arnaldo sabia. Ele sempre soube quem Luana era, e me deu essa terra não por pena, mas porque sabia que, um dia, eu ia precisar me defender. E ele estava certo. Guardei a carta, deitei e dormi melhor do que tinha dormido em meses, porque agora eu sabia. A guerra tinha começado, e eu não pretendia perder. Depois daquela discussão com Luana, passei 2 semanas sem notícias dela. Nenhuma ligação,
Nenhuma mensagem. Silêncio total. E foi exatamente nesse silêncio que percebi. Ela estava planejando alguma coisa. Luana nunca desistia fácil. Desde pequena, quando queria algo, insistia até conseguir. Arnaldo achava graça. Dizia que ela tinha gênio forte. Eu via de outro jeito. Via teimosia. E agora, essa teimosia estava voltada contra mim. Continuei minha rotina. Cuidava da casa, caminhava pelo terreno, conversava com Dona Irene, que vinha me visitar toda semana trazendo quitutes, broa de fubá, pão caseiro, doce de leite. Ela era a única companhia que eu tinha. E aos poucos se tornou mais do que isso. Tornou-se uma amiga. Foi ela quem me alertou. Esther, teve um homem aí ontem, de terno. Ficou andando pelo seu terreno tirando foto. Senti um frio na espinha. Que homem? Não sei. Alto, cabelo escuro. Tava com uma pasta. Achei estranho, mas ele disse que era do governo, que estava fazendo medição para a prefeitura. Governo, medição, mentira. No dia seguinte, fui até a prefeitura novamente. Procurei o mesmo rapaz de óculos que tinha me atendido antes. Alguém da prefeitura foi fazer medição no meu terreno? Ele franziu a testa. Não, a última vistoria naquela área foi há 6 meses e sempre avisam o proprietário antes. Agradeci e saí. Marco, tinha que ser Marco. Voltei para casa com o coração acelerado. Tranquei todas as portas, fechei as janelas. Fiquei ali, sentada na sala, pensando no que fazer. Foi quando ouvi o barulho de um carro. Olhei pela fresta da cortina. Era Luana. E ela não estava sozinha. Marco estava com ela. E mais alguém. Um homem mais velho, de terno cinza, pasta de couro, ar oficial. Respirei fundo. Não ia abrir a porta. Não ia ceder. Luana bateu. Mãe! Abre a porta. Eu sei que a senhora tá aí. Fiquei em silêncio. Ela bateu de novo. Mais forte. Mãe, para com isso. A gente só quer conversar. Não tenho nada para conversar com você, Luana. Mãe, por favor. Trouxe o Dr. Mendes. Ele é advogado. Só queremos esclarecer umas coisas. Advogado. Abri a porta, mas não saí do batente. Luana me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem. Impaciência disfarçada de preocupação. A senhora pode deixar a gente entrar? Não. O advogado deu um passo à frente, sorriso educado. Dona Esther, meu nome é Dr. Rogério Mendes. Vim aqui a pedido da sua filha para esclarecer algumas questões legais sobre essa propriedade. Que questões? Ele abriu a pasta, tirou alguns papéis. Bem, segundo nosso levantamento, essa propriedade ainda não tem escritura definitiva. Apenas uma promessa de compra e venda registrada em cartório. Isso significa que, legalmente, ela ainda não pertence à senhora de forma plena. Senti o chão fugir. Como assim? Seu falecido marido comprou o terreno, mas nunca finalizou o processo de escrituração. Então, tecnicamente, ele faz parte do espólio e deveria ter sido incluído no inventário. Luana cruzou os braços, satisfeita. Ou seja, mãe, esse terreno não é só da senhora, é de nós duas. Olhei para ela, depois para o advogado, depois para Marco, que ficou quieto o tempo todo, mas tinha um sorriso cínico no rosto. Vocês vieram aqui me tirar a única coisa que sobrou para mim. Não é tirar, mãe, é regularizar, fazer o certo. O certo? Repeti, a voz tremendo de raiva. O certo era você ter me respeitado. Era você ter vindo aqui como filha, não como abutre. Luana ficou vermelha. A senhora está sendo dramática. Dramática? Você ficou com R$1 milhão, com a casa, com tudo. E ainda quer isso aqui? Isso aqui vale mais do que a gente imaginava, mãe. A senhora mesma disse. Por que não podemos dividir? Porque seu pai deixou para mim, gritei. Silêncio. O advogado pigarreou. Dona Esther, com todo respeito, se a senhora não regularizar isso de forma amigável, vamos ter que entrar com uma ação judicial. E aí, a senhora vai gastar dinheiro com advogado, com processo, e pode acabar perdendo mesmo assim. Era ameaça. Velada, mas clara. Saiam da minha propriedade. Luana deu um passo à frente. Mãe, agora. Ela olhou para mim com raiva. Raiva mesmo. Não era mais fingimento. Tá bom, mas a senhora vai se arrepender. Eles foram embora. E eu desabei. Passei a noite inteira acordada. Será que eu ia perder tudo? Será que Arnaldo tinha me deixado um presente envenenado? No dia seguinte, fui até o cartório onde Arnaldo tinha registrado a promessa de compra e venda. Pedi cópia de todos os documentos. Sentei ali mesmo, numa mesa de canto, e li tudo.
cada linha. Foi quando encontrei uma cláusula, pequena, no final do contrato. Em caso de falecimento do promitente comprador, fica assegurado à sua esposa, Esther Aparecida Silva, o direito de adjudicação compulsória do imóvel, independente de partilha ou inventário. Adjudicação compulsória. Corri até o atendente. O que significa isso? Ele leu. Depois explicou. Significa que a senhora pode requerer a escritura em seu nome, direto, sem precisar passar pelo inventário. Seu marido garantiu isso. Quase chorei de alívio. Arnaldo tinha me protegido, até do além. Pedi orientação, peguei a lista de documentos necessários e comecei o processo de escrituração no mesmo dia. Levou 3 semanas. 3 semanas de burocracia, papelada, idas e vindas no cartório. Mas no final, segurei nas mãos a escritura definitiva. Em meu nome, Esther Aparecida Silva, proprietária plena de 12 hectares em Colombo. Ninguém podia tirar isso de mim agora. Mandei uma foto da escritura para Luana, sem mensagem. Ela me ligou 5 minutos depois. O que é isso? A escritura. O terreno é meu, legalmente, definitivamente. Silêncio do outro lado. A senhora fez isso escondida? Não, fiz dentro da lei, igual seu pai deixou preparado. Isso não vai ficar assim, mãe. Vai sim, Luana. E se você ou o Marco aparecerem aqui de novo, eu chamo a polícia. Desliguei. 2 semanas depois, recebi uma carta. Era uma notificação judicial. Luana estava me processando. A acusação, ocultação de bens no inventário. Li a carta inteira, sentada na varanda, com Dona Irene ao meu lado. Ela tá mesmo te processando? Perguntou a vizinha indignada. Tá, mas você tem a escritura. Tenho. Mas ela vai tentar alegar que eu escondi o valor do terreno, que induzi o inventário ao erro. E o que você vai fazer? Olhei para ela. Vou lutar. Procurei um advogado, um homem sério, de uns 50 anos, recomendado por Dona Irene, Dr. Augusto. Ele analisou tudo, a escritura, a notificação, os documentos do inventário. Dona Esther, a senhora está segura. O terreno foi devidamente registrado como área rural sem valor comercial relevante no inventário. Ninguém, nem a senhora, nem sua filha, tinha conhecimento do real potencial de valorização na época. Não houve ocultação. E se ela insistir? Ela vai perder. E ainda vai ter que pagar as custas. Respirei aliviada. Mas Dr. Augusto me olhou sério. Agora preciso que a senhora me diga. O que a senhora quer fazer com esse terreno? Pisquei. Como assim? A senhora quer vender? Quer lotear? Quer manter? Porque dependendo da decisão, a gente precisa tomar providências. Pensei. Olhei pela janela. Vi a mata, o riacho, os pinheiros, as nascentes cristalinas. Eu quero ficar. Ele sorriu. Então a gente vai proteger isso. Vou entrar com um pedido de averbação de área de preservação permanente. Isso impede loteamento. Impede venda forçada. Ninguém vai poder tirar isso da senhora. Pode fazer isso? Posso e vou. O processo de Luana foi arquivado 3 meses depois. O juiz considerou a ação improcedente. Ela foi condenada a pagar as custas judiciais. Não recebi nenhum pedido de desculpas, nenhuma mensagem, nada. Era como se eu tivesse deixado de existir para ela. E pela primeira vez, eu estava bem com isso. 6 meses depois de me mudar para a casinha, acordei com o som de pássaros. Abri a janela. O sol batia nas nascentes, fazendo a água brilhar. O cheiro de terra molhada entrava pela casa. Fiz café. Sentei na varanda. Dona Irene apareceu com bolo de fubá. Bom dia, vizinha. Bom dia, Irene. Ela sentou ao meu lado. Soube que arquivaram o processo. Souberam. E como você tá? Olhei para ela. Sorri. Eu tô livre. E era verdade. Pela primeira vez em 63 anos, eu não pertencia a ninguém. Não servia a ninguém. Não dependia de ninguém. Eu era apenas Esther. E isso bastava. 1 ano se passou desde que me mudei para a casinha de madeira. 1 ano que transformou completamente minha vida. A casa não era mais aquele lugar abandonado e empoeirado. Agora tinha flores na janela, horta nos fundos. A pintura estava nova. O telhado consertado. Cada canto dali tinha um pedaço de mim. Dona Irene se tornou minha melhor amiga. Tomávamos café juntas toda manhã. Ela me ensinou a plantar, a fazer conservas, a reconhecer as plantas medicinais da mata.
Eu, em troca, ajudava com as contas dela, com os documentos, com as coisas que a vista cansada já não permitia. Formamos uma família, pequena, mas real. De Luana, não tive mais notícias. Soube por terceiros que ela havia terminado com Marco, que vendeu a casa de Arnaldo, que se mudou para São Paulo. A vida dela seguiu, e a minha também. Mas tem histórias que não terminam. Elas apenas mudam de capítulo. Era uma tarde de quinta-feira quando recebi a visita. Um carro branco parou em frente à porteira. Uma mulher desceu. Jovem, uns 30 anos, cabelo preso, roupas simples. Ela olhou ao redor, meio perdida, até me ver na varanda. Dona Esther? Sim? Meu nome é Júlia. Júlia Andrade. Sou engenheira ambiental. Posso falar com a senhora? Acenei para que entrasse. Fizemos café. Sentamos à mesa da cozinha. Vim aqui porque estou desenvolvendo um projeto de recuperação de nascentes na região. E o seu terreno? Bem, ele é estratégico. Estratégico como? Ela abriu uma pasta. Mostrou mapas, estudos hidrológicos, relatórios técnicos. A senhora tem 7 nascentes ativas aqui. Elas alimentam o rio Palmital, que abastece 3 municípios. Com a expansão urbana, muitas nascentes estão sendo soterradas, poluídas ou destruídas. As suas estão preservadas e são fundamentais para o equilíbrio hídrico da região. Olhei para os mapas. Nunca tinha pensado nisso. Que aquele lugar não era apenas meu. Era de todos. O que a senhora quer de mim? Júlia me olhou nos olhos. Quero propor uma parceria. A senhora mantém a área preservada e permite que a gente faça o monitoramento das nascentes. Em troca, conseguimos financiamento público para melhorias, cerca adequada, sistema de captação sustentável, trilhas ecológicas, e a senhora recebe uma compensação ambiental mensal. Compensação? Sim. O governo paga proprietários que preservam áreas de manancial. No caso da senhora, seria em torno de R$ 5.000 por mês. R$ 5.000, todo mês. Para fazer o que eu já estava fazendo, cuidar da terra. E eu preciso fazer o quê? Apenas assinar o termo de compromisso e deixar a gente trabalhar. Não precisei pensar muito. Pode preparar os papéis. 3 meses depois, meu terreno se tornou uma área de proteção ambiental reconhecida oficialmente. Colocaram placas, fizeram cercas ecológicas, instalaram um sistema de captação de água para uso doméstico que não prejudicava as nascentes. Construíram uma pequena trilha educativa que escolas da região começaram a visitar. Eu me tornei, sem esperar, guardiã de um patrimônio ambiental. E Dona Irene virou minha assistente. Ela recebia os grupos escolares, contava histórias da região, ensinava sobre as plantas. Ficou famosa. A Vó Irene do Rio Limpo, as crianças chamavam. Nunca fui tão feliz. Foi num desses dias de visitação que ela apareceu. Eu estava ajudando Júlia a marcar uma nova área de monitoramento quando ouvi a voz. Mãe? Virei. E lá estava Luana. Parecia perdida. Luana. Ela olhou ao redor. As placas, as cercas novas, o movimento de gente. As crianças correndo perto do riacho com Dona Irene. O que é tudo isso? Um projeto ambiental. O terreno virou área de preservação. Ela ficou em silêncio, processando. Posso conversar com a senhora? Olhei para Júlia, que entendeu na hora. Vou deixar vocês à vontade. Qualquer coisa, me chama. Júlia se afastou. Ficamos sozinhas, mãe e filha, frente a frente. Luana enfiou as mãos nos bolsos, olhou para o chão. Eu vim pedir desculpas. Não esperava por isso. Desculpas? Pelo que eu fiz, pelo processo, por ter tentado tirar isso da senhora. Ela ergueu os olhos. Estavam marejados. Eu estava cega, mãe. Cega por dinheiro, por orgulho. Achei que merecia mais, que a senhora não precisava de nada, que eu era a única que importava. Respirou fundo. Perdi o Marco, perdi a casa. Gastei quase tudo. E no meio de tudo isso percebi que perdi a senhora também. Fiquei em silêncio, deixando ela falar. Eu sei que não tenho direito de pedir perdão. Sei que fui horrível, mas eu queria que a senhora soubesse que eu me arrependo. De verdade. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. E também queria dizer que eu vejo agora o que o papai quis fazer. Ele te deu isso aqui porque sabia que a senhora ia cuidar, que ia fazer diferente, que ia transformar isso em algo bonito. Olhou ao redor de novo. E a senhora fez. A senhora pegou aquela casinha velha que ninguém queria e transformou num lugar que importa, que ajuda a gente,
que preserva a vida. Ela me olhou. A senhora me ensinou uma coisa, mãe. Ensinou que o valor das coisas não tá no preço. Tá no que a gente faz com elas. Fechei os olhos. Respirei. Quando abri, olhei para minha filha. E vi pela primeira vez em muito tempo não a mulher gananciosa que tinha me processado, mas a menina que um dia eu ninou no colo. Você quer um café? Ela piscou. Surpresa. Quero. Passamos a tarde conversando. De verdade, sem mágoas, sem acusações. Apenas mãe e filha, tentando reconstruir o que foi quebrado. Luana me contou sobre São Paulo, sobre o trabalho novo que tinha conseguido numa ONG ambiental, sobre como estava recomeçando, devagar, com humildade. Eu contei sobre o projeto, sobre Dona Irene, sobre como a vida ali era simples, mas cheia de sentido. Quando o sol começou a se pôr, ela se levantou. Eu vou indo, mãe. Tá bom. Ela hesitou. Posso voltar? Outro dia? Olhei para ela. E sorri. Pode. Ela sorriu também. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Antes de ir embora, ela parou na porta. Mãe? Sim? Obrigada, por não ter desistido da gente. Eu nunca desisti, Luana. Só aprendi a não desistir de mim. Ela voltou. Não na semana seguinte, mas voltou. E começou a vir mais. Ajudava no projeto. Conversava com Júlia. Brincava com as crianças. Reencontrou ali algo que tinha perdido. Propósito. Não voltamos a ser mãe e filha do jeito que éramos antes. Porque antes era imperfeito, cheio de silêncios, cheio de mágoas não ditas. Agora éramos diferentes, mais honestas, mais inteiras. 2 anos depois do dia em que saí daquele cartório com as chaves de uma casinha velha, sentei na mesma varanda. Mas nada era igual. O terreno valia milhões, mas não estava à venda. Era uma reserva ambiental, um espaço de educação, um lugar de cura, para a terra, para a água e para mim. Dona Irene estava na cozinha fazendo bolo. Luana chegaria daqui a pouco para o almoço de domingo. Júlia tinha ligado dizendo que o projeto tinha sido premiado nacionalmente. Peguei a carta de Arnaldo, aquela que ele tinha deixado escondida. Reli pela 1000ª vez. Essa terra é sua. Não deixe ninguém tirar isso de você. Use isso para recomeçar. Você sempre foi mais forte do que eu. Dobrei a carta. Guardei de volta na caixa. Arnaldo tinha razão. Eu sempre fui forte. Só não sabia. Mas agora eu sabia. E isso mudou tudo. Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir que recomeço sempre é possível. E me conte nos comentários. Você já passou por alguma situação parecida? Como você reagiu? Nos vemos na próxima história. Um abraço e que você nunca esqueça, você é mais forte do que imagina.